Esse início de trabalho, sou muito grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, sou grato a todos os senhores. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o ser humano na criação. O ser humano na criação é o único ser que é dotado de duas coisas bem importantes, o da matéria grosseira e o da matéria fina. Então a finalidade do ser humano na criação seria, e é preciso que no futuro venha a ser, fazer a ligação da matéria grosseira com a matéria fina. Essa separação não existe, porque fica bem fácil assim da gente observar que todos os dias a gente faz a desconexão do corpo de matéria grosseira quando a pessoa vai para o repouso. E é bem importante, porque as vivências que nós temos na matéria fina, fica bem fácil assim, que muitos e muitos acordam, às vezes, com o coração disparado. E muitos recebem presentes que quando ele acorda, ele está com a mão na forma que ele recebeu o presente. E que também nós vamos para épocas anteriores para comemoração, épocas de comemoração de tantas e tantas décadas. Então essa condição assim de separação nós passamos a ter porque passamos a valorizar somente as coisas da matéria grosseira. O nosso comportamento ficou somente para a matéria grosseira. Nós perdemos a confiança da matéria fina. No entanto, que quando uma pessoa relata algo que teve um movimento na moradia dela, a pessoa fica insegura. Então, o que acontece? A pessoa está desconectada com a matéria fina. E com o valor que existe na matéria grosseira, as coisas da matéria fina vão se perdendo. Fica bem fácil assim da gente ir observando uma dona de casa com recursos financeiros menores, porque aqui tem muito recurso financeiro, então ela tem muitos profissionais que trabalham para ela e ela tem outras atividades. Mas uma dona de casa com recurso financeiro menor, o trabalho que ela tem para manter aquela moradia, e se ela tem filhos, o trabalho que ela tem para poder organizar aqueles filhos. Então, se fosse remunerar, precisaria de várias funcionárias para fazer aquela função. Aquela dona de casa, ela faz uma função assim, e normalmente aqueles que moram na moradia não falam nem obrigado para ela. E ela faz de boa vontade. Esse trabalho é feito além da matéria fina. E através dos valores que nós vamos desenvolvendo para a matéria grosseira, porque a matéria grosseira são coisas do raciocínio, porque a pessoa está sempre querendo assim uma roupa que tem uma marca da loja, aquela bolsa que tem aquela marca daquele fabricante, porque eles julgam que aquela marca, tendo aquele pertence, vai fazer bem para ela. Mas cada um tem que observar assim, para a vida prática de cada um de nós, só vale o trabalho semelhante ao daquela senhora, porque o valor desse tipo de trabalho. Mas todos nós temos a capacidade de ter trabalhos assim. Então o trabalho que valoriza é aquele que está escrito nos ensinos assim, por tuas obras te reconhecereis. Então o ser humano na criação, ele precisa de lembrar desta frase, para ele poder saber assim que as coisas da matéria grosseira têm um valor, porque aquela senhora, ela pode ter preparado aquela roupa, aquelas vestes muito bem, mas ela necessita daquelas vestes para ela e para os seus. Então, as coisas da matéria grosseira, a gente tem que fazer a diferença. Então, aquele sinal daquele fabricante naquelas vestes passa a ter muito valor para muitos.
Mas o que possibilitou, depois que ele saiu da loja com aquelas vestes e vesti-la novamente, foi o trabalho daquela pessoa que executou e que muitas vezes nem ouviu um agradecimento. E a gente vai observando assim muitos trabalhos do raciocínio. Uma pessoa que venceu uma luta física que não trouxe nenhum benefício para a humanidade. Foi de uma maneira bem brutal. Esse é valorizado. Esse todos os conhecem. Mas aquele que teve um trabalho de décadas desenvolvendo um tipo de soro, que centenas de milhares são salvos anualmente, esse nem é conhecido. Então o ser humano na criação inverteu os valores. E é bem grave assim, porque aquelas qualidades daquele que desenvolveu o soro, daquela mulher e de muitos outros profissionais que trouxeram inventos, instrumentos, ferramentas, nem são conhecidos. Então nós invertemos os valores. E o ser humano na criação teria que estar fazendo um trabalho assim de fazer a ligação da importância, porque se nós estivéssemos trabalhando para voltarmos para a pátria do espírito, num procedimento assim de consciente, porque o trabalho tem que ser consciente, desenvolvendo o saber, porque a pessoa vai de uma localidade para outra e ela não tem costume de fazer viagens. A primeira coisa que ela pergunta, qual é a rodovia que eu vou ter que pegar para ir para aquela localidade? Então ele pergunta para um seu semelhante. Aí o que acontece? Ele vai para aquela localidade. Então ele passa a ter o conhecimento onde começa a via que vai até aquela localidade. Então na nossa vida interna, nós tínhamos que estar fazendo essa ligação com a matéria fina. Porque se aquela criança, quando estava gestando, veio de um plano. Então, aquele que já se encontra envelhecido, ele viveu na matéria grosseira e ele agora está voltando para um outro plano, que assemelha ao plano daquela criança que chegou. Esse comportamento que nós temos durante a nossa vida, de valorizar somente as coisas da matéria grosseira, então quando chegamos na idade do envelhecimento, ficamos inseguros, porque não sabemos. E não sabemos para quem perguntar o procedimento da fase seguinte que vamos ter. Então o que acontece? A pessoa adoece. Adoece de medo. O grave é isso, porque durante a sua vida ela também não parou para fazer uma reflexão com o terceiro mandamento, para ver o procedimento que ela estava tendo. E é bem interessante assim, de uma maneira geral, os adultos castigam os filhos por dois motivos. Porque o filho está fazendo as coisas muito erradamente e não está ouvindo as orientações do adulto. Então o adulto castiga esse filho. Depois, o adulto castiga o filho por ele mesmo. Porque ele não deu a orientação correta para que aquele filho agora tivesse uma maneira diferente. Então aquela criança está tendo uma brincadeira e o adulto dá para ela uma função. Essa função, acontece uma coisa bem importante assim. O adulto teria que esclarecer essa criança e ele precisa de parar essa brincadeira e agora ele vir para esse outro lugar para ter a função que o adulto está precisando que ele tenha. Pode ser uma função simples, tocar o telefone, coisa bem simples assim. Ou uma outra responsabilidade. A criança continua na brincadeira dela. Então, aquela responsabilidade que o adulto deu para aquela criança não correspondeu. Então o adulto castiga aquela criança. Mas esse castigo é o adulto
que por ter negligenciado, e o castigo teria que ser para ele, por não ter dado a orientação correta para aquela criança, porque aquela criança ela está na época dela. Então, nós não fazemos um trabalho assim, de ir observando que o terceiro mandamento é esse auxílio. Então, depois, aquela criança fica envelhecida, fica com uma pendência, o adulto com uma pendência com aquela criança, com aquele que envelheceu já. Porque ele negligenciou, ele não deu o comando correto. Os seres humanos teriam que ser mais desenvolvidos do que os animais, pois ele é dotado com essas duas partes, o da matéria fina e o da matéria grosseira. Com o nosso negligenciamento, quer dizer que a gente vai recebendo as informações nas escolas, nas igrejas, na moradia, e depois nós não fazemos uma reflexão se aquele tipo de informação está de acordo com a vida. Então, se nós fizéssemos um trabalho de observar diariamente aquilo que nós ouvimos, se está correto, nós não fazemos. Então, o que acontece? Cada geração vem piorando, vem só piorando, porque se cada vez os rios estão mais sujos, se cada vez tudo está pior, então cada um é que é responsável. Então, o ser humano na criação, ele teria que estar fazendo um trabalho do jeito que ele caminha na matéria grosseira. Fica fácil assim da gente observar o trabalho de sobrevivência. A pessoa tem o trabalho de sobrevivência, então ela teria que fazer muito bem aquele trabalho, porque aquele trabalho possibilita ela sobreviver e possibilita ela, se ela tem descendentes, sobreviverem daquele trabalho. Então aquele trabalho seria assim como o trabalho da moradia. Então, aquela dona de casa prestimosa, ninguém reclama da moradia e ninguém reclama da alimentação, porque ela vivifica. Então, o vivificar. Então, o que acontece? Acontece uma coisa bem importante. Com o trabalho do raciocínio, não tem vivificação. Com a bondade, com o conhecimento dos ensinos, entra a condição da transformação, entra a condição da atuação do espírito, que é a condição da intuição. Então, essa naturalidade assim, que nós não fazemos uma observação. Nós vamos caminhando pela vida, só que tem essa referência assim. Vamos ficando sem saúde, sem saber, e vamos caminhando. Então, depois, nós queremos alguma orientação. Não tem orientação. Porque nós sabemos assim que através das décadas vai tendo um enrijecimento. Então a pessoa vai tendo aquela condição naturalmente de todas as partes do seu corpo ficarem enrijecidas. É um processo natural. A gente vai observando assim, que a pele vai largando a carne vai largando os ossos. E não tem como arrumar, porque é o desprendimento do espírito. O espírito teve o tempo para viver na matéria grosseira e tornar-se enriquecido com as coisas da matéria grosseira e com as coisas da matéria fina. Então, quando nós ouvimos falar de pecado, então toda época nós ouvimos todos os grupos falar de transgressão, de pecado. O pecado é valorizar as coisas somente da matéria grosseira. Então, quando uma pessoa valoriza as coisas da matéria fina, as coisas do espírito, então o que acontece? Ela é feliz por dentro, porque ela não está transgredindo as leis. Mas quando valoriza somente as coisas da matéria grosseira, a força que nós recebemos do Criador e que o espírito humano tem a capacidade de utilizar desta força, de vivificar aquilo que precisa de ser vivificado, como é o caso no preparo do alimento, fica bem fácil assim da gente ir confirmando que todos os alimentos, quando estão sobre a pia, que vão ser preparados,
todos aqueles alimentos já se encontram mortos. A abobrinha já está morta, porque se espera mais um pouco, mais uns dias, mais horas, ela vai estragar, não vai nem ter possibilidade de ser aproveitada. A carne já está morta. Então, aquela que vai trabalhar ali, que trabalha com o seu espírito para aqueles seus que ela tem a responsabilidade, ou como funcionária, ou como dona da moradia, ela tem a força de vivificar aqueles alimentos. E aqueles que receberão aqueles alimentos ficarão felizes. Isso é bem importante assim, porque essa vivência todos nós temos, de ficarem felizes. Nós temos que lembrarmos assim, todas as coisas que são valorizadas somente pelo raciocínio é um pecado. Porque há um desvirtuamento da via que nós precisamos de ter o conhecimento para voltarmos para a pátria do Espírito. Então, desvirtuou, não tem como voltar para a pátria do Espírito. É bem grave assim. Fica bem fácil assim, a pessoa que vai para uma rodovia e ela não conhece o caminho que ela está percorrendo corretamente, e ela entra numa via e ela tem que parar, e ela tem que voltar todo o caminho que ela caminhou. Se ela percorreu meia hora naquela via, ela tem que voltar meia hora. Se ela percorreu 10 minutos, ela tem que voltar 10 minutos. Então, se nós percorremos os caminhos errados da vida, valorizando as coisas do raciocínio, nós temos que ver se teremos tempo. Porque todos nós temos uma noção da justiça. Então, duas crianças brincando, uma atrapalha a outra, vem aqueles tutores e interfere. E fala assim que não pode. E muitas vezes retira o brinquedo daquele que está interferindo ali no brinquedo do outro. Então, o equilíbrio. Nós temos essa condição assim de achar assim que vai dar certo. E que depois vamos receber o auxílio. Uma criança que transgrediu o ano letivo dela, não fazendo as recomendações no período de moradia, porque tem as recomendações que a criança leva para a moradia, para ela fazer na moradia. Isso é bem interessante, mas isso é físico. Aquela criança não cumpriu nenhuma determinação que a escola pediu. Agora, no final do ano, não tem como auxiliar aquela criança. Esse é físico. Então, essa condição assim dela não ter evoluído naquele período de ano letivo, daquele ano que ela se encontrava, então no final do ano não tem como agora pegar e colocar no plano seguinte, no grau seguinte, não tem como. É bem importante assim. Então nós também somos assim. Os graus, então todos nós já ouvimos falar em degraus, em graus. Então, nós esquecemos. Vamos achando assim que todo mundo é igual naquela empresa. Não é todo mundo igual. Tem os setores, tem as responsabilidades. Tem aqueles que têm que fazer determinadas funções e tem aqueles outros que têm que fazer outras funções. Então, essa familiaridade que atualmente estamos vivendo. Então, o que acontece? Acha que somos iguais. Não somos iguais e acha que no final do ano todos nós seremos promovidos. Não seremos promovidos. Fica bem trabalhoso para qualquer profissional querer ajudar aquela criança agora, no final do ano, que não fez nenhuma recomendação escolar, que não conseguiu acompanhar, que não teve interesse, e os seus tutores na sua moradia também não tiveram interesse em perguntar para ele, em pedir para ele o material de estudo. Na nossa vida interna, para irmos para a matéria fina, num plano melhor, é dessa maneira. Se nós não fizermos as lições do terceiro mandamento, é bem interessante, porque naquela cozinha tem uma tábua, que todas as casas têm,
que põe em cima da pia para cortar aqueles legumes. Depois que todos os legumes são cortados, aquele profissional que está trabalhando ali, aquela profissional, pega aquela tábua de uma maneira e coloca tudo aquilo que cortou naquela panela fervendo. Então nós seremos assim. Se melhorarmos, seremos tratados de uma maneira diferente, mas se não melhorarmos, seremos assim, jogados. Não teremos serventia. Então, quando explica nos ensinos assim que muitos grãos se perdem, e se perdem mesmo, porque quem já viu colheitas sabe assim que depois da colheita, muitos pássaros ficam ali comendo os grãos que caíram. Então quer dizer assim, que muitos grãos se perderão, mas aqueles grãos que se encontram melhores, aquele produtor, ele antes da colheita, ele vai na frente e seleciona as melhores espigas. Então ele seleciona as melhores espigas para fazer o plantio seguinte da próxima safra. O nosso comportamento na nossa vida, na criação, é assim. Se nós não nos tornarmos escolhidos, vai acontecer isso. Então, aqueles que se tornarão escolhidos terão essa possibilidade assim de serem colhidos antes das máquinas, porque a máquina vem e vai colher de qualquer maneira. Então, o trabalho que cada um precisa de ter é a vida toda, nos tornarmos melhores. Não teremos outra oportunidade na vida. Então aquelas referências assim que vai dar certo, vamos dar um jeito, não tem como dar um jeito naquele que não fez os trabalhos do ano letivo. Quer dizer que a nossa existência na matéria grosseira seria equivalente a um ano letivo. Nós não fizemos nenhuma dedicação de verificar aquilo que os nossos pais transmitiram para nós se estava correto. Não fizemos nenhuma verificação de dedicar um tempo para ver o caminho que eu estou caminhando e aquele caminho daquele outro que caminhou nesse caminho, que normalmente são os conhecidos, não deu certo. Ficou muito trabalhoso a vida dele. Então essa naturalidade assim, essa coisa boa que tínhamos que ter, porque se a gente vê as crianças ainda têm, de uma maneira geral, mesmo vindo de pais que já se encontram impregnados com a matéria grosseira, valorizando somente as coisas da matéria grosseira. Mas a criança ainda tem dentro dela essa condição boa de discernir. Então, essa criança somos nós. Essa capacidade de ver o que é que eu vou precisar para a minha vida sequencial e de melhorar o ambiente que eu estou. Esse é o trabalho que o espírito humano teria que estar fazendo, a ligação entre os dois mundos, o mundo de matéria grosseira e o mundo de matéria fina. Ter a naturalidade e a confiança de saber assim que não tem separação. Porque nós sabemos assim que quando uma pessoa precisa, ela arruma força extraordinária para resolver aquilo que precisa. E anos depois ela lembra de como ela fez para resolver aquilo que precisa, ela sabe que agora ela não tem mais aquela irradiação que precisa para uma condição anterior como ela teve. Quer dizer que nós vamos mudando a nossa frequência. Então, toda época nós temos que lembrarmos assim. Os ensinos, o livro Na Luz da Verdade, ele possibilita esta condição da pessoa receber essa força para ter a transformação dentro dela, de fazer a separação, de lembrar assim que o pecado é valorizar as coisas da matéria grosseira erradamente, porque tem o valor, porque aquela empresa tem tantos e tantos funcionários, trabalham corretamente, tantas e tantas décadas sobrevivem daquela empresa, tantas e tantas famílias. Então, quer dizer assim,
as coisas da matéria grosseira precisa de ser feita a diferença. O que serve para a matéria grosseira e o que serve para a matéria fina, o que eu vou levar. O que eu vou levar é como eu trabalhei. Essa é a condição bem importante assim. Como eu sou, como eu estou trabalhando, como eu penso, a minha intenção. É só observar assim. Faltou a intenção do ato que está sendo feito, não tem valor, não tem significação. É da responsabilidade individual. Cada um é que tem que trabalhar com ele. Não é pegando na mão agora do adulto e auxiliando o adulto a subir o degrau. Ele tem que ter a naturalidade de saber a limitação que ele se encontra, no grau em que ele se encontra, para ele poder continuar movimentando na vida. Então a nossa vida seria assim, fazendo a ligação da matéria grosseira com a matéria fina. E observar assim onde nós precisamos de colocar a nossa intenção e vivificar aquilo que precisa de ser vivificado. Não é sendo omisso, porque nós temos a tradição de achar que o amor é conceder, é auxiliar. Mas todos os auxílios que nós vemos é um atrapalho. Porque o pai não deixa o filho trabalhar, aquele filho já se encontra envelhecido. Como é que ele vai começar a ganhar a sua vida, o seu sustento? Porque tem um ensino bem importante que fala assim: comerás o pão com o suor do teu rosto. Então essa dignidade, essa naturalidade que cada um precisa de ter. Então, voltar para a pátria do espírito é uma condição bem natural assim. É vivendo os dois mundos e fazendo a diferença. E desenvolver a capacidade de vivificar aquilo que a pessoa faz. Ela tem que vivificar. A diferença que existe é essa. Fica bem fácil assim da gente observar aquele que não vivifica o alimento, aqueles que vão receber aquele alimento que não foi vivificado, não tem prazer. E se eles podem, eles não comem mais daquele que preparou. Então essa vivificação, então a naturalidade, conhecer os ensinos, trazer os ensinos para dentro de nós, é bem importante assim. Muitas vezes, muitos sabem recitar os ensinos. Então o que acontece? Está na matéria grosseira, está no cérebro, não está no coração. Porque quando entra no coração, a pessoa começa a perceber o grau que ela se encontra e ela vê que ela precisa de melhorar um pouquinho porque ela precisa de entender melhor aquela palavra. E é bem interessante porque as palavras, elas são infinitas, a sua significação. Fica bem fácil assim da gente observar a palavra casa. Então, é só observar que toda moradia que existe, nenhuma pessoa viu duas moradias, a parte interna dela, igual. Então a palavra casa, moradia, é infinito. Os ensinos apresentam assim. Quando cada um vai tendo um procedimento de elevar-se dentro, vai tendo esta condição bem importante assim, vai ampliando. Então recitar os ensinos está no cérebro. A pessoa não ficou impregnada dele. E o que vale é aquilo que a pessoa vai levar no período seguinte, que ela vai para a matéria fina, de como ela compreendeu, de como ela está trazendo os ensinos para a sua vida diária, vivificando a si. Então é bem importante assim. Não é trazer a vida da pessoa para os ensinos, é trazer os ensinos para a vida da pessoa. Então as irradiações da pessoa, ela se encontra impregnada. Porque aquele que vivifica os alimentos, ele mantém numa frequência. E muitas vezes ele começa a vivificar aquele alimento que vai ser preparado 2 dias antes. Ele já fica vivificando. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade é que nos possibilita ter essa lucidez.